inteligência artificial na prática para produtividade. Tá? Então, hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial, mas muita gente não sabe como utilizar na prática, no dia a dia, em empresas, para tornar o dia a dia mais prático. Porque a inteligência artificial é para isso, na verdade, é para ajudar a gente a fazer as coisas mais rápido, né, e de forma mais barata, que é o que tu geralmente fala sobre a Exímia, por exemplo, que é a missão de vocês. Sim, sim, sim. É impressionante as possibilidades, né? E eu falo sempre sobre essa dificuldade que existe de você saber até onde você pode ir. Até porque cada dia que passa você pode ir um pouco mais longe em alguma coisa. Então é um desafio grande. Mas ó, IA tem essa conotação toda para a empresa. Fora da empresa, poxa, pode ser uma boa companhia, pode ser uma boa, brincadeiras à parte. Mas cara, todos os dias a gente vê coisa nova e é bem legal isso. Tu escreveu um texto recentemente que fala sobre isso, que a inteligência artificial mudou completamente a tua forma de trabalhar. E eu queria que tu Uhum. falasse disso de uma forma mais prática mesmo. O que é que de fato mudou no teu dia a dia? Tá, deixa eu te contar uma coisa. Você não escreve código, tá? E eu acredito que algumas pessoas que estão nos acompanhando talvez não escrevam código também. Então deixa eu explicar uma ideia. Cara, basicamente a gente comanda o computador escrevendo um programa de computador. Muitas vezes eu já tinha o programa pronto na minha cabeça. Só que o tempo entre eu tirar o programa da minha cabeça e passar para o computador era um tempo prolongado. Cara, eu tava lá, tinha que digitar e tudo isso é, pô, chato pra caramba. O que passou a acontecer a partir da IA? A IA consegue escrever esse código para mim. Repara, não é um código que eu não conseguiria escrever, mas ela acelera o processo escrevendo aquele código para mim. Eu consigo conferir o que ela está fazendo no lugar de digitar o código. Outra coisa também que é interessante é, cara, eu, Elemar, não tenho mais disposição, tô ficando velho, viu? Não tenho mais disposição para ficar aprendendo sobre as últimas novidades das linguagens de programação do mercado, sabe? Então, eu não estou totalmente up to date com as sintaxes e tudo mais. E a inteligência artificial tá. Então, na prática, ela me habilitou a, por exemplo, voltar a programar, que é uma coisa que eu já não fazia há algum tempo por falta de tempo mesmo. E aí, cara, com ferramenta acelerada, poxa, eu posso fazer coisas que antes eu dependia de outras pessoas para fazer. Tu fala nesse texto também sobre a documentação, né? Que a documentação hoje é feita muito mais para a inteligência artificial do que para o time de desenvolvimento. Queria entender um pouquinho melhor isso. A documentação é feita para que a IA possa trabalhar em cima daquilo e, enfim, o time depois só pega essas informações? Eu não diria que é feito mais para IA do que para o time. Acho que para os dois, tá? O ponto todo é que uma boa documentação também te ajuda a fazer melhor uso de inteligência artificial. Deixa eu dar um exemplo prático, tá? Uma das documentações que eu mais defendo em projetos de software é uma tal de ADR. É um registro de uma decisão. Por quê? Porque, poxa, durante todo o processo de desenvolvimento você toma uma série de decisões e nem todas elas são fáceis de entender fora do contexto. Então é interessante você ter um registro para dizer, cara, essa foi a decisão que eu tomei por esse e esse motivo. Cara, no passado isso servia só para os técnicos. Hoje, com uma boa documentação desse tipo, eu consigo inclusive pedir para IA analisar se o que eu encontro no código está batendo com aquilo que está na documentação. Entende? E cara, isso é interessante pra caramba, porque nem sempre você tem, por exemplo, uma pessoa mais sênior acompanhando o projeto todo o tempo, ou num time grande é fácil ver a coisa sair dos trilhos, tá? E uma revisão desse tipo acelerada salva o dia sem sombra de dúvidas. A gente Então, fala até ali que a inteligência artificial ela é um desenvolvedor júnior dos bons, né? e é assim que eu qualifico, sabe, Camila? Porque eu acho que. Bom, primeiro, o que eu acho que um desenvolvedor tem que fazer? Um desenvolvedor de software, ele, boa parte do tempo ele gasta entendendo o problema, né, qual o problema que eu tenho que resolver, como é que eu vou resolver. A outra parte, eu chamo de design, que quando você está organizando a solução, sabe? Você está mais ou menos distribuindo o código, distribuindo o componente, ou seja, organizando a casa. E a terceira parte é escrevendo o código literalmente. Cara, para escrever o código, a IA é muito boa, assim como o programador júnior dos bons, entende? Tá lá, sabe as regras de programação, conhece bem lá as últimas novidades, mas, por exemplo, para o design, nem tanto. E para identificar o problema também não. Então eu digo que é um programador júnior dos bons porque ela trabalha nessa parte da escrita do código. Agora, um programador mais sênior, trabalhando com júnior, por exemplo, ele tem que pensar em como entender o problema e como fazer o design. É exatamente a mesma coisa que eu continuo fazendo hoje, entendeu? Por isso que eu digo, cara, pelo menos por enquanto, a IA é um programador júnior dos bons, mas ela precisa de um programador sênior do lado. E o sênior ele acaba ficando numa função muito maior de estratégia e de revisão, então. Isso é muito menos sobre digitar código,
né? Ou revisar código, porque esse é outro ponto interessante, né? Tipo, cara, para um time poder escalar, qual é a estrutura tradicional de um time de tecnologia e desenvolvimento? Você tem um cara muito sênior, dois caras plenos, que são ali no meio do campo, e quatro júniors pelo menos, né? Cara, com essa nova estrutura, eu estou começando a verificar que muita coisa que dependia dos quatro júniors agora podem ser feitas diretamente pelos plenos e pelo sênior, porque aquele tempo de orientação dos júniors agora pode ser um tempo de manipulação da ferramenta de IA. Mas isso então reduz o time, não? Tem potencial para reduzir o time. Tem potencial para Uhum. reduzir o time. Isso É daí é um interessante. ganho em questão de valores também, né? O custo Claro. diminui. Claro, é assim, o custo diminui bastante, ou olhando por outra perspectiva, que é a que mais me agrada, tá? Libera tempo para que as pessoas façam outras coisas. Ou seja, não é necessariamente sobre fazer o mesmo com menos, é sobre fazer mais com o mesmo, ou potencialmente mais com menos, né? Mas assim, é sobre ganho de produtividade mesmo, é efetivo. Mas se a gente pensa dessa forma, né, de trazer a inteligência artificial para o lugar de um desenvolvedor júnior, por exemplo, a gente não entra naquela questão toda de tirar empregos. Como é que o desenvolvedor júnior ele inicia hoje no mercado de trabalho? Como é que ele compete com isso? Eu acho que são fases de ajuste, tá, Camila? E sendo muito honesto com você, eu não tenho a resposta perfeita. Por exemplo, um desafio ético que a gente vai encontrar no futuro, ético e estrutural, é que, cara, para eu me transformar num desenvolvedor sênior, eu fiz durante muito tempo trabalho de programador pleno. E para eu me transformar num desenvolvedor pleno, eu fiz muito tempo trabalho de júnior. Agora, se eu não tenho mais o espaço para fazer trabalho de júnior, como é que eu me desenvolvo? Como é que surgem os novos profissionais? Essa é uma questão para a qual eu ainda não tenho resposta, tá, Camila? E eu acho que o mercado vai ter que debater um tanto sobre isso. Agora, por outro lado, o que acontece, tá, Camila? Há muitos anos a gente vê uma expectativa só crescente com relação à tecnologia. Em compensação, a capacidade do programador não tem crescido tanto assim. A gente tem pessoas com as mesmas capacidades que tinham há, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás. Então, a gente sofreu durante muito tempo um apagão no mercado de TI porque, poxa, faltavam profissionais para poder fazer o trabalho. E aí o que acabava acontecendo é que, poxa, programadores passaram a ter salários altíssimos, enfim, para fazer um trabalho que nem sempre era justificado, tá? Eu acho que o mercado se equilibrou aqui, é um reajuste. Ou seja, a demanda continua muito alta, só que terminou aquele oba-oba, aquele apagão, de certa forma, ele está amenizado agora com essas novas ferramentas. Esse é um fato que a gente precisa observar. Agora, tem trabalho para todo mundo, isso sem sombra de dúvidas. Tá? A gente só vai passar, talvez, a finalmente atender o que o mercado precisa, o que o negócio precisa, não ficar devendo, como é o que geralmente acaba acontecendo nas organizações. Então, na verdade, hoje, para tu entrar no mercado de trabalho, uma das tuas skills, digamos assim, seria conseguir se relacionar também com a inteligência artificial dentro do contexto Em empresarial. qual- Cada vez mais em qualquer atividade, tá? Eu acho que, mais uma vez, a inteligência artificial ela vem para nos apoiar na execução das atividades, certo? E para você poder, de fato, gastar, investir teu tempo em coisas que de fato geram mais valor. Né? O quanto. Vamos lá, Camilo. Eu sempre falo sobre a importância de você observar qual é a tua raridade útil, que é aquilo que você faz e que você é raro e que você é muito útil. Agora a pergunta é, no teu dia a dia, quanto tempo é dedicado para aquilo em que você realmente faz diferença e quanto tempo você fica gastando com coisas aonde, poxa, você não está agregando tanto valor assim. Eu acho que a inteligência artificial é uma grande oportunidade para te liberar dessas tarefas que não agregam tanto valor assim e te dar mais espaço para você fazer aquilo onde você consegue de fato brilhar. E como é que funciona essa? Isso tu tem um framework, né, para raridade útil. Como que ele funciona? Explica um pouquinho pra gente. Eu acho que existe aqui um ponto importante. Eu falei sobre isso essa semana, né? A gente precisa identificar quais são as atividades que a gente desempenha e que as pessoas valorizam, né? E a partir dessa identificação das atividades que a gente desempenha e que as pessoas valorizam, tentar encontrar aquilo onde a gente de fato é meio que raro, ou seja, não tem tanta gente no nosso entorno fazendo isso. É importante você identificar essas atividades e você se concentrar em se aperfeiçoar nelas. E por que não se aperfeiçoar nelas com o apoio de inteligência artificial? Por que não, né? Fazendo sempre mais. Aquela máxima, Camila. Hoje eu estou falando, tenho falado também muito sobre como você conseguir melhores resultados, melhores salários nas empresas. Muitas vezes as pessoas pensam que o salário bom vem pelo fato de elas trabalharem muito. Não é pelo quanto você trabalha, é pelo quanto de resultado você gera. Esse é o grande ponto, né? Então a gente precisa se concentrar na geração de resultado, na geração de valor.
Na raridade útil, a gente não precisa, quando a gente fala em raridade, não necessariamente é reinventar a roda, né? Não é uma coisa que ninguém mais faz, mas é a maneira às vezes como tu oferta, né? Por exemplo, assim, que eu imagino, raridade útil. Eu sou dentista, vamos lá. É uma profissão que muita gente faz. Mas se uma pessoa quebra um dente no meio da noite, está com muita dor, ela vai ir aonde atende 24 horas, por exemplo. Já é Sim. um diferencial do negócio. Isso também funciona como raridade, não? Eu acho que sim, né? O Seth Godin, a gente até recomendou um livro dele há pouco tempo Uhum. chamado O Melhor do Mundo, né? Ele falava, você tem que ser o melhor do mundo, o melhor do mundo. E as pessoas dizem, nossa, mas cara, ser o melhor do mundo é muito difícil, o mundo tem muitas pessoas, né? É que na verdade não é sobre ser o melhor do mundo, é sobre ser o melhor do teu mundo, né? Cara, no teu mundo, no teu ambiente, você precisa ser a melhor oferta ali, é tentar conquistar esse espaço. No que você consegue ser a melhor oferta no teu mundo, do teu localzinho. Então, por exemplo, cara, eu sou dentista numa cidade pequena. Poxa, talvez lá eu possa ser o melhor do mundo daquelas pessoas que estão naquela cidade. Entende? É sobre isso que você acaba conferindo aí a tal da raridade útil. Quanto maior a utilidade e maior a raridade, maior o teu valor percebido. Né? Nós estávamos falando antes, por exemplo, você usou o exemplo do dentista, eu sempre falo que, cara, imagina que você está numa cidade onde você está com, sei lá, precisa fazer uma limpeza de dentes. Cara, você não tem urgência, isso é importante para você, mas você vai observar quem na cidade consegue fazer limpeza de dentes. Quase todo dentista da cidade vai te oferecer esse serviço. Né? Então, no final do dia, você vai acabar escolhendo aquele que talvez tenha o melhor preço. Claro, tem um nível mínimo, né? Seja limpinho, mas, cara, tá te atendendo lá pelo melhor preço. Agora, cara, imagina que você tá com uma dor gigantesca no dente no final de semana, né? De noite, no sábado à noite. Cara, você vai procurar o dentista que está disponível naquele momento, né? Então, poxa, esse cara pode cobrar muito mais às vezes, porque o teu desespero vai fazer você comprar. Outro exemplo, para diversificar um pouquinho, é desentupidor, tá? Imagina que na tua casa entupiu o sanitário. Cara, você vai ficar perguntando muito o preço das pessoas que vão poder ir na tua casa? Você vai esperar? Não, vou esperar mês que vem para ver se. Não, não, cara. Ali é importante, né? Olha uma coisa importante, ó. Todo dia alguém está comprando alguma coisa. Então todo dia você pode vender também. Esse é um ponto importante, né? Todo dia alguém vende. Né? Por quê? Porque todo dia tem alguém querendo comprar. É só você entender que se você oferecer um serviço onde você é raro e você é de fato útil, cara, todo dia vai ter alguém para comprar de você. E talvez nem te perguntando o preço. Vamos ser Isso, desentupidor. e isso entra muito no que tu estava falando hoje sobre a questão do aumento de salário, né? Tem toda essa história de tu buscar a sociedade, né? Que tu estava contando, Aí tua eu experiência que história. pessoal. E a partir disso, tu conseguia, em vez de conseguir a sociedade, conseguir aumentos de salário. Isso te tornou um especialista em aumentos de salário. É Como só que muito funciona esse processo para tu passar uma visão prática mesmo para a gente conseguir aumento de salário? Eu acho que um ponto mais importante é você entender o valor que você gera. Tá? Eu acho que essa talvez seja a grande questão. Você tem que entender quanto de fato de dinheiro novo você está ajudando a gerar ou impedindo que seja gasto. Né? Então, você precisa entender qual é o valor real do teu trabalho. É uma parte disso, não te engana. É uma parte disso que vai ser utilizada para poder te pagar. Então, você precisa ter noção dessa tua importância. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, cara, você precisa entender que toda promoção salarial é uma conquista. Se é uma conquista, significa que você precisa lutar por ela. Tá? As pessoas muitas vezes esperam que o reconhecimento, né, venha através de um belo dia alguém acorda e resolve que vai te dar um salário um pouco melhor. Cara, isso até pode acontecer lá no início da carreira, mas quanto mais você avança, quanto mais senioridade você ganha, menos comum isso se torna. Tá? Essa é a segunda coisa. Você precisa entender que para você receber, você vai ter que pedir. Tá? Outra coisa importante, você tem que estar preparado para as eventuais objeções. Né? Cara, o que eu vou ouvir eventualmente com relação à qualidade do meu trabalho e que eu posso estar eventualmente negligenciando e que eu possa, enfim, argumentar sobre. E a quarta e mais importante, Camila, não há problema nenhum em você ser empregado. O problema é você não ser empregável. Entende? Cara, se você tá numa empresa onde se sabe, tá claro que você não tem uma opção melhor fora, você tá ferrado, cara. Você não vai conseguir facilmente uma promoção com um aumento de salário, por exemplo. Você pode até ser empregado, agora você nunca pode deixar de ser empregável. Qual o problema?
A maior parte das pessoas não pensa nisso, né? E aí acaba ficando chateada na hora, só pensa, nossa, só recebo um aumento de salário se por acaso recebo uma oferta externa, daí eu vou entrar no leilão, isso não é legal para ninguém. Mas lembra, então, saber do teu valor, né? Saber que você tem que buscar por ele, se preparar para as objeções, porque elas vão vir, e finalmente, cara, lembrar que ser empregado não é problema, desde que você seja empregável. Isso que não pode deixar de acontecer nunca. O que que tu acha dentro dessa questão de aumento de salário, de sociedade, crescimento da carreira, dentro da tua área de TI mesmo, de tecnologia? Onde que as pessoas mais pecam? Assim, eu tenho a impressão, vendo de fora, de que o pessoal da TI às vezes não corre tanto atrás dessa negociação, que fica Uhum. tentando receber por mérito e às vezes acaba não recebendo o que espera na cabeça dele. Isso é uma realidade ou só uma visão minha? Não, não, é uma raridade, é uma realidade, não, é uma realidade sim, sem sombra de dúvidas. E eu vou te dizer mais, tá? Eu acho que o grande problema talvez tenha sido durante muito tempo o superaquecimento. Você estava trabalhando num lugar e você estava recebendo sempre ofertas de outros lugares. Então, você acabava usando como instrumento de crescimento essas mudanças de empresa. Eu acho que com a chegada da IA, você vai ter uma desaceleração desse volume de ofertas. E aí, cara, aí você vai ter que trabalhar um pouquinho mais a gestão da tua carreira, começar a trabalhar um pouquinho melhor a tua promoção, tentar vender o melhor um pouquinho melhor aquilo que você faz para as pessoas que, afinal de contas, estão pagando teu salário. Você tem que pensar nisso. Planejar a carreira é tão importante que não é uma atividade tão importante que ela não pode ser terceirizada. Você pode terceirizar tudo na vida, menos a gestão da tua carreira. A gestão da tua carreira é coisa tua, né? Muita gente acaba deixando para o RH, deixando para o chefe, deixando para. Cara, não pode ser assim. Esperar cair do céu, né? Assim, boa parte dos ateus, eu sou crente, mas assim, boa parte dos ateus boa parte dos ateus, boa parte dos técnicos são ateus, né? Então, cair do céu seria até um contrassenso. Mas assim, o fato é, você precisa planejar isso. Você precisa, se você quer ganhar mais, você tem que se planejar e se preparar para conquistar isso. Né? Vai ser algo que você vai ter que. Vai ser uma ideia que você vai ter que vender. Né? Você vai ter que vender para alguém. E ó, toda vez que você sai, uma venda acontece. Né? Ou você vende para alguém a visão de que você está certo, ou a pessoa vende para você a ideia de que você está errado. Né? Então, se preparar para aprender a vender. E a gente falou antes sobre o desenvolvedor júnior entrando no mercado de trabalho, ter que entender como ele se relaciona com a inteligência artificial. Mas e o desenvolvedor que já é sênior, que já está aí no mercado há muitos anos e agora tem essa mudança, né, bastante significativa? Como que ele lida com isso? Tu enxerga, assim, dificuldade nas pessoas que tu atende, nas tuas mentorias? Deixa eu te dizer uma coisa importante, Camila, que é ao mesmo tempo incrível e também triste da minha área. Tá? Eu tenho mais de 30 anos no desenvolvimento de software. Ponto. Tá? Isso é muito tempo. Mas se eu te falar sobre as tecnologias que eu uso para trabalhar no meu dia a dia, boa parte delas é de 3 anos para cá. Ou seja, eu tenho 20 e tantos anos de conhecimento acumulado em tecnologias que já não são mais relevantes. Isso já foi verdade no passado e continua sendo verdade agora. A inteligência artificial chega como uma oportunidade nova, mas como tantas outras que nós já tivemos também. Então o dev sênior não deveria lamentar, ter que aprender uma coisa nova. Sobre tecnologia está dominado. Agora, tem um ponto que eu reforço cada vez mais, tá? Eu acho que quanto mais sênior você é numa empresa, né? Isso independente se você é dev, técnico, não técnico, tanto faz. Cara, quanto mais sênior você é na empresa, menos se espera de você que você faça o trabalho técnico, ou seja, desenvolver software, por exemplo, e mais se espera que você faça o trabalho humano, desenvolver gente. Certo? Assim, para a empresa crescer, você precisa desenvolver gente. Então, o cara mais sênior, ele tem que desenvolver gente, não necessariamente software. Ele tem que entender isso. Né? Enquanto ele pensa que ele vai desenvolver só software, cara, ele está, na prática, deixando de lado ou deixando de entregar o valor que a empresa mais precisa dele. E que talvez seja mais valorizado no mercado. Cara, como eu sempre falo, em tempos de ar, é muito triste se o melhor humano da sala for uma máquina, né? A gente precisa virar esse jogo. E quando a gente fala em desenvolver gente, entra também muito dessa atualização de tecnologia, porque para tu gerir uma equipe, para tu conseguir, né, movimentar a tua empresa, tu precisa ser o cara que entende o que está acontecendo por trás, porque senão não tem como tu treinar as pessoas também, né? A palavra de ordem nos nossos tempos, Camila, é curadoria.
né? A gente está com uma quantidade gigantesca de coisas para estudar, de livros para ler, de séries para assistir, de filmes para assistir, ou seja, de cursos para fazer. Tem muita coisa. Todo dia, eu acho que talvez um dos grandes males da sociedade moderna é aquele fear of missing out, né? Tipo, você está perdendo alguma coisa. Cara, a gente precisa trabalhar a curadoria. A gente precisa diferenciar o que faz diferença de fato e o que não é assim tão importante, não é assim tão relevante. O Jeff Bezos fala, cara, mais do que responder sobre o que vai mudar nos próximos 10 anos, é talvez entender o que não vai mudar nos próximos 10 anos. Sabe, o que vai continuar sendo verdade. Né? É em cima do que não muda que você constrói a estratégia, não em cima daquilo que muda. Esse raciocínio ele é fundamental, muito, muito, muito importante, porque senão todo mundo se sente meio soterrado, né? Sempre tem alguma coisa que você diz, caramba, como é que eu não sabia disso? Pois é, talvez nem precise, né? Desde que você, obviamente, tenha essa ignorância consciente, se é que isso é possível. E para a gente fechar essa conversa sobre inteligência artificial, muito voltada aqui para desenvolvedores, né? O que que tu teria como dica, como palavra amiga para quem está começando e precisa integrar, né, a inteligência artificial no fluxo de trabalho? Corre! Essa é a palavra amiga, corre, tá? Assim, você tem que se familiarizar com isso, cara. Assim, se você não tem recursos ou não sabe por onde começar, fala com a gente. Vem falar comigo. Eu tenho no meu clube de estudo, eu mostro como se usa inteligência artificial. Na mentoria, daqui a pouco lançando a mentoria nova de arquitetura, mostrando sobre o que muda em arquitetura a partir da inteligência artificial, sabe? Então, corre e vai aprender, né? Recursos tem em abundância. O que você precisa eventualmente é alguém para te ajudar a selecionar esses recursos. Estou aqui para isso. Né? Esse é o meu papel. Mas, cara, fora isso, calma. Ao mesmo tempo que eu digo corre, eu também digo calma. Né? Respira. Né? Levanta a cabeça. Né? Observa o teu panorama e aproveita e enxerga a coisa como oportunidade. Não precisa ser ruim, sabe? Não tem que ser desconfortável. Pode ser gostoso. Aprender tem que ser gostoso. É bom que a gente tente recobrar aí o interesse genuíno pelo aprendizado, o valor intrínseco da coisa, né? Aprender pelo aprender. Isso é importante. Esse clube de estudos que tu comentou, inclusive, vai muito de encontro com a curadoria que a gente estava falando, né? É É, um espaço onde tu separa muita informação relevante para desenvolvedor, para técnico e não técnico, né? o Clube de Estudos vai ao encontro, né? Que se fosse de encontro, estava batendo. Né? Isso, Então, ao encontro. ele vai, ele vai muito ao encontro, sim, dessa curadoria. A minha grande motivação, na verdade, ao ter iniciado o Clube de Estudos, não é necessariamente ficar dando aulas e mais aulas exaustivas sobre cada tema, mas é exatamente chamar a atenção do dev, do técnico, e do não técnico também, tá? Porque tem muito conteúdo para não técnico. Cara, é chamar a atenção das pessoas para coisas que eu tenho visto funcionar no mercado. Né? Cara, o que está funcionando, o que está sendo aplicado de fato e o que talvez não seja tão relevante assim. Essa é a principal pegada, né? Principal argumento desse trabalho que a gente faz. Perfeito. Então a gente já tem aí algumas dicas práticas, principalmente para dev, né? Mas, que nem tu comentou, técnico e não técnico, então a inteligência artificial está aplicada em diversos contextos. A gente, quem é de negócios, independente da área, vai usar no dia a dia e vai ter produtividade com isso. Então, inclusive nos teus conteúdos tu fala muito sobre isso, né? E traz muitas dicas, muitas dicas práticas sobre a utilização de inteligência artificial. Quem quiser acompanhar os teus stories, tu tá falando bastante por lá sobre isso, dá para tirar É, dúvidas. Então, acho que é um canal importante para as pessoas conseguirem tirar essas dúvidas. Tu sabe que esse ano de 25 eu iniciei ele com uma intenção de relacionamento com a comunidade um pouco diferente. Durante alguns anos, Camila, eu fui tremendamente envolvido com comunidades técnicas e não técnicas, falando sobre tecnologia, falando sobre as minhas experiências, falando sobre coisas que poderiam colaborar com a jornada de outras pessoas. Né? Em 25 especificamente, eu resolvi começar com uma pegada bem diferente. Ou melhor, muito mais intensa, porque depois de um tempo, né, eu acabei dando uma desacelerada nas comunidades técnicas. Os eventos presenciais com a chegada do Covid quase zeraram, eu não me sentia tão confortável assim para eventos online, mas esse ano estou querendo fazer algo bem mais intenso. Então, todos os dias eu estou fazendo uma super interação no Instagram, estou abrindo caixinha de pergunta, estou abrindo espaço para conversar. A ideia é a gente montar essa grande tribo,
né? Tribo de gente interessada em fazer coisas de uma forma mais fácil, melhor, mais rápida, né? Potencializar o trabalho das pessoas, a carreira das pessoas e, por que não, o resultado das empresas e, quem sabe, Brasil, enfim, mundo. Perfeito. Então, quem tiver alguma dúvida, corre no Instagram, então, para tirar as dúvidas nas caixinhas de perguntas. Ou quem está assistindo pelo YouTube pode deixar comentário aqui também. Sem sombra de dúvidas, tá? E fora isso, cara, a gente está com outros canais diversos. A gente está com texto sendo lançado no LinkedIn, a gente está com material em todos os lugares. No Instagram é um contato mais direto. Você pergunta, fala que eu te escuto. Ou melhor, fala que eu te ignoro muitas vezes. Mas a gente faz o melhor aí para poder atender bem todo mundo. Muito obrigada, então, Ana Mari, e até a próxima. Até a próxima. Ansioso já pela próxima conversa.